No coração de um parque tranquilo, um simples gato preto fez uma descoberta que mudou sua vida para sempre. O que parecia ser apenas mais um dia comum se transforma em uma lição inesperada de compaixão e laços inquebráveis. Mas como ele conseguiu conquistar o coração de 4 pequenas criaturas tão diferentes? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enquanto passeava próximo a uma grande mangueira, um grito agudo chamou a atenção de uma gata preta, mais conhecida como Pretinha. Ela parou com as orelhas atentas e se aproximou com cuidado do som que estava ouvindo. Entre uma pilha de folhas úmidas, Pretinha encontrou 4 esquilos minúsculos, com suas caudas fofas e olhares assustados. Eles haviam caído da árvore, deixando-os vulneráveis e sem proteção. Em vez de ver os esquilos como presas, como seria de se esperar de um gato, Pretinha sentiu um impulso forte para cuidar deles. Pretinha, movida por um instinto que muitos acreditavam ser reservado apenas a fêmeas, encontrou naquelas pequenas e indefesas criaturinhas uma nova missão. A gata preta, que até então era apenas mais um entre tantos que vagavam pelos arredores do parque, surpreendeu a todos quando, ao invés de agir como uma predadora, inclinou-se para proteger os esquilos. Seu comportamento, aparentemente contraditório à sua natureza, revelava uma profundidade de sentimentos que muitos não esperavam de um simples felino. Ela pegou suavemente um dos esquilos pelo pescoço, como faria com seus próprios filhotes, e um por um levou os pequenos para um lugar seguro, debaixo de um arbusto próximo. Assim que os reuniu, Pretinha envolveu seu corpo quente em torno deles, oferecendo calor e segurança. Cada passo que ela dava, carregando os pequenos com tanto cuidado, mostrava que o laço que ela estava formando com os esquilos ia muito além de uma mera curiosidade felina. Pretinha não apenas os transportava para a segurança de um arbusto, ela os envolvia com o calor e o carinho de uma mãe. O vento suave balançava as folhas ao redor, como se a própria natureza observasse, em silêncio, o que parecia ser um milagre inesperado. O amor de Pretinha, silencioso e gentil, começou a contagiar aqueles que a observavam. E pouco a pouco, a gata se tornou não só a guardiã dos esquilos, mas também um exemplo vivo de como o cuidado e a compaixão podem surgir nas formas mais inesperadas, em corações que, à primeira vista, não pareciam capazes de tal profundidade. Aquele simples gesto de bondade por parte de Pretinha desencadeou uma série de eventos. Enquanto ela cuidava dos pequenos esquilos, um homem chamado Alex, que era um guarda do parque, estava fazendo sua ronda matinal. Ele dirigia sua caminhonete pelo parque quando viu a cena inusitada. Não podia acreditar no que estava vendo. Uma gata, que normalmente perseguiria esquilos, estava se aconchegando de forma protetora em volta de 4 esquilos órfãos. Alex sabia que precisava ajudar, mas estava preocupado em separar aquela família improvável. Com muito cuidado, ele se aproximou de Pretinha e dos esquilos. Para sua surpresa, a gata não fugiu nem mostrou agressividade. Pelo contrário, ela olhou para Alex com seus grandes olhos verdes, parecendo pedir ajuda. Rapidamente, Alex pegou uma manta macia na caminhonete. Com movimentos suaves, ele enrolou os esquilos adotados na manta, garantindo que estivessem confortáveis e aquecidos, antes de colocá-los cuidadosamente dentro da caminhonete, junto com Pretinha. Eles foram levados para o centro local de resgate de animais, onde a equipe ficou tão surpresa quanto Alex com aquela família tão peculiar. No centro de resgate, prepararam um espaço especial para Pretinha e os esquilos, certificando-se de que tivessem tudo o que precisavam para se sentirem à vontade. A equipe do centro ficou impressionada com a maneira natural com que Pretinha assumiu o papel de mãe adotiva. Ela lambia os esquilos, os mantinha aquecidos e até tentava alimentá-los, mas os socorristas rapidamente ajudaram, alimentando os pequenos esquilos com mamadeiras especiais. O vínculo que nasceu entre Pretinha e os esquilos foi se fortalecendo a cada dia, desafiando a lógica e os instintos naturais.
no centro de resgate, a cena diária era quase surreal. Os esquilos, que naturalmente deveriam temer aquele que na cadeia alimentar seria seu predador, encontravam conforto nos braços de sua cuidadora felina. Pretinha, por sua vez, parecia não se importar com as diferenças. 3 dias após a chegada ao centro de resgate, Pretinha fez algo que deixou a todos sem palavras. Quando a equipe veio para conferir a família incomum, eles encontraram Pretinha sentada orgulhosamente no seu espaço, mas não estava sozinha. Ao lado dela e dos esquilos estavam 3 filhotes de gatos recém-nascidos. Pretinha estava grávida e havia acabado de dar à luz sua própria ninhada. No entanto, o mais incrível era que Pretinha não tratava os esquilos de maneira diferente de seus filhotes. Ela abraçava todos juntos, lambia todos de maneira igual e até tentava fazer com que os esquilos amamentassem ao lado dos filhotes. Seus instintos maternais incluíam aquelas pequenas criaturas de cauda fofa como se fossem parte de sua própria ninhada. Era como se ela soubesse, de algum modo misterioso, que eles também precisavam dela. E assim, enquanto os dias passavam e os esquilos cresciam, o amor entre eles só aumentava. A equipe do centro de resgate estava perplexa. Nunca haviam visto algo parecido. Uma gata adotando esquilos já era bastante incomum, mas tratá-los exatamente como seus próprios filhotes era algo jamais visto. As lambidas carinhosas, o modo como Pretinha se deitava ao redor dos pequenos, como se criasse uma barreira de segurança contra o mundo externo, eram sinais claros de que o que unia aquela família improvável não era algo simples. Não era apenas uma resposta instintiva, era uma lição de empatia, algo que ia além da biologia. E no coração de todos que presenciavam aquela cena, nascia a certeza de que estavam diante de algo extraordinário. Conforme os dias se transformavam em semanas, os filhotes da gata cresceram rapidamente. Eles estavam curiosos sobre seus irmãos esquilos e frequentemente tentavam brincar com suas caudas fofas. Os esquilos, por sua vez, pareciam fascinados com a capacidade dos filhotes de miar e ronronar. Era como assistir a 2 mundos diferentes se unindo em perfeita harmonia. Porém, a equipe do centro de resgate sabia que, à medida que os bebês crescessem, seria necessário tomar uma difícil decisão. Os esquilos estavam crescendo e logo teriam que aprender a viver como esquilos de verdade. Precisariam subir em árvores, encontrar nozes e fazer todas as coisas que os esquilos fazem. Por mais que Pretinha amasse os esquilos, ela não podia ensiná-los aquelas habilidades importantes para a vida selvagem. Por isso, a equipe do centro de resgate decidiu que era hora de começar a preparar os esquilos para a vida em liberdade. Eles construíram um recinto especial ao ar livre, onde os esquilos poderiam treinar escalada e aprender a procurar comida, tudo sob a proteção contra predadores. No começo, Pretinha não gostou daquela mudança. Ela se sentava ao lado da porta do recinto, miando tristemente toda vez que os esquilos eram levados para as aulas. Mas com o tempo, ela começou a entender que isso era o melhor para seus filhos adotivos. Depois de cada lição, a equipe trazia os esquilos de volta para ela. Pretinha, então, os lambia minuciosamente, como se quisesse se certificar de que estavam bem, enquanto seus filhotes brincavam alegremente ao redor, tentando convencer seus irmãos esquilos a se juntarem às suas travessuras. Com o passar das semanas, os esquilos começaram a se tornar mais independentes. Eles se tornaram especialistas em subir nas árvores do recinto, escalando com agilidade e firmeza. Além disso, aprenderam a quebrar nozes com suas pequenas patas e começaram a desenvolver os hábitos típicos de esquilos, como o comportamento de estocar comida. À medida que ganhavam confiança, os esquilos se mostravam cada vez mais parecidos com suas origens selvagens, mas nunca se esqueciam de sua mãe adotiva, Pretinha. Sempre que voltavam de suas atividades ao ar livre, corriam em direção a ela, se aconchegando em seu pelo macio, como faziam quando ainda eram bebês. E Pretinha, paciente e carinhosa, sempre as recebia com o mesmo cuidado e amor.
Os filhotes de gato, por outro lado, observavam com curiosidade as idas e vindas de seus irmãos adotivos, mas preferiam permanecer no chão, sem muito interesse em subir nas árvores. Finalmente o grande dia chegou. Era hora dos esquilos serem liberados na natureza. O pessoal do centro de resgate, junto com Alex, o guarda do parque, decidiu que seria melhor soltá-los em uma área segura do parque, perto do lugar onde tinham sido encontrados pela primeira vez. Era um local rico em mangueiras e outras árvores frutíferas, além de fontes naturais de alimento, ideal para os esquilos viverem em seu ambiente natural. O dia estava claro e cheio de expectativas. O pessoal cuidadosamente transportou Pretinha, seus filhotes e os 4 esquilos até a área designada. Quando abriram a porta do transportador, Pretinha foi a primeira a sair. Ela inspecionou cautelosamente o local, farejando o ar para garantir que tudo estivesse seguro. Logo atrás dela, vieram seus filhotes, com olhos arregalados, explorando com curiosidade o novo ambiente. Os esquilos, no entanto, hesitaram na porta do transportador. Pareciam incertos sobre o que fazer a seguir. Mas com a suave persuasão da equipe, o primeiro esquilo finalmente deu um passo hesitante para fora. Sua pequena narina tremeu ao inalar o ar fresco, repleto de cheiros de folhas e liberdade. Com passos lentos e cuidadosos, ele caminhou até uma árvore próxima e seus irmãos o seguiram de perto. O pessoal do centro observava com admiração, enquanto os instintos dos esquilos começavam a se manifestar. Com confiança crescente, eles começaram a explorar o novo ambiente, com suas pequenas patas se agarrando à casca áspera das árvores, enquanto faziam seus primeiros e desajeitados esforços para trepar na natureza. Algumas vezes, eles tropeçavam e caíam, mas rapidamente se levantavam e tentavam novamente, cada vez mais determinados. Pretinha, de uma curta distância, observava com atenção. Sua cauda se movia lentamente enquanto ela mantinha os olhos fixos em seus filhos adotivos, como se estivesse supervisionando cada passo deles. A equipe não pôde deixar de notar algo notável. Parecia que havia orgulho nos olhos de Pretinha. Ela se sentou, como se estivesse apreciando o progresso dos esquilos. Mesmo sendo uma simples gata, parecia que Pretinha compreendia que seu trabalho como protetora estava chegando ao fim. Enquanto os pequenos esquilos corriam de árvore em árvore, conversando alegremente entre si, Pretinha permanecia em alerta, seguindo os movimentos deles com o olhar. Parecia que ela entendia que, em breve, eles estariam por conta própria na natureza. No entanto, ela não parecia triste. Pelo contrário, parecia uma mistura de paz e satisfação por ter cumprido sua missão de cuidado e amor. Os esquilos logo ganharam confiança e desapareceram entre as árvores. Alguns dias depois da libertação dos esquilos, Alex, durante suas rondas matinais pelo parque, notou algo incomum. Pretinha, que também havia sido libertada junto com seus filhotes, frequentemente permanecia perto da área onde os esquilos haviam sumido. Ela parecia inquieta, miando suavemente e olhando constantemente para as árvores ao redor. Alex, intrigado com aquele comportamento, decidiu se aproximar com cuidado para ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa, quando chegou mais perto, ele viu 4 rostinhos familiares espiando por entre os galhos das árvores. Os esquilos tinham voltado. De alguma forma, aquelas pequenas e inteligentes criaturas encontraram o caminho de volta para o local onde foram soltos e pareciam estar tentando se comunicar com sua mãe adotiva. Mais incrível ainda, elas pareciam estar convidando Pretinha a se juntar a elas nas árvores. Alex observou com espanto o que aconteceu em seguida. Pretinha, que nunca havia demonstrado interesse em subir em árvores, olhou fixamente para o tronco à sua frente. Ela hesitou por um momento, mas para surpresa de todos, começou a tentar escalar. Não foi uma escalada elegante. Pretinha não tinha a agilidade de um esquilo, mas se esforçou e, com certa dificuldade, conseguiu alcançar o primeiro galho grande. Lá, ela foi recebida por seus entusiasmados filhos esquilos, que correram até ela alegremente e se aninharam ao seu redor. A partir daquele dia, uma nova rotina se estabeleceu. Os esquilos viviam livremente no parque, explorando e aprendendo a sobreviver por conta própria.
mas frequentemente voltavam para a área onde Pretinha permanecia. Às vezes, até traziam seus irmãos felinos para visitar, embora os gatinhos preferissem observar as aventuras de escalada do chão, mantendo-se a uma distância segura. Era como se a natureza tivesse permitido que duas espécies diferentes formassem uma família, e eles encontraram um equilíbrio único em sua convivência. Com o tempo, os filhotes de Pretinha cresceram, tornando-se belos gatos adultos. No entanto, mesmo com a passagem do tempo, eles continuaram a visitar seus irmãos esquilos. A história de Pretinha e seus bebês esquilos começou a se espalhar pela cidade. Pessoas de todas as partes da região começaram a visitar o parque na esperança de testemunhar a gata que não apenas adotou esquilos, mas também aprendeu a escalar árvores para ficar perto deles. Alex, tocado por essa demonstração incomum de amor incondicional, passou a compartilhar a história de Pretinha com os visitantes do parque. Ele usava essa história para ensinar sobre o poder da compaixão e os laços surpreendentes que podem se formar na natureza, mesmo entre espécies tão diferentes. Conforme o tempo passava, os esquilos continuavam a se desenvolver, tornando-se cada vez mais hábeis na vida selvagem. Eles se tornaram escaladores experientes, capazes de caçar suas próprias nozes e até de construir novos ninhos nas árvores ao redor do parque. Contudo, sempre que viam Pretinha, corriam até ela como se fossem ainda os pequenos e vulneráveis bebês que haviam sido salvos por ela. No entanto, a relação entre Pretinha e seus filhos adotivos não era uma via de mão única. Embora os esquilos estivessem totalmente adaptados à vida selvagem, sempre que voltavam para visitar Pretinha, era como se quisessem retribuir o cuidado que ela havia dado. Eles se alinhavam ao lado dela, acariciando-a com suas pequenas patas, como se estivessem lhe agradecendo por tudo que ela havia feito. Para Pretinha, parecia que cada reencontro era um lembrete do laço inquebrável que se formou entre eles. Mesmo com a liberdade que os esquilos tinham, eles nunca deixaram de voltar para aquele lugar especial do parque. Era como se o parque tivesse se tornado não apenas o lar deles, mas também um símbolo de onde tudo começou, o lugar onde encontraram uma mãe improvável e aprenderam o que era o verdadeiro amor e proteção. Com o passar dos meses, os visitantes do parque frequentemente perguntavam a Alex se ele ainda via Pretinha e seus esquilos. Ele sorria e respondia que sim, que aquela família única continuava a se encontrar no mesmo lugar. Ele nunca se cansava de contar a história para os curiosos, explicando como um simples ato de bondade de uma gata fez a diferença na vida de 4 pequenas criaturas. A história de Pretinha, os gatinhos e os esquilos tornou-se uma verdadeira lenda no parque. Não era apenas uma história de sobrevivência, mas de amor incondicional e de laços improváveis que desafiaram as expectativas da natureza. As pessoas vinham de longe para ver Pretinha e seus esquilos, com a esperança de testemunhar essa amizade extraordinária. Mesmo com o tempo e as mudanças no parque, Pretinha continuava a ser uma figura constante, sempre vigilante e sempre presente para seus filhos esquilos. Alex, que desde o início acompanhou de perto essa história, sentia-se privilegiado por ter testemunhado algo tão especial. Ele sabia que essa era uma história que ele contaria pelo resto da vida, para lembrar a todos sobre a importância de cuidar uns dos outros, independentemente das diferenças. E assim, a história de Pretinha e seus esquilos continuou a tocar o coração de quem a ouvia. Uma simples gata, que seguiu seu instinto de proteção, acabou criando um laço que transcendeu as barreiras entre espécies e provou que, às vezes, o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Seja por curiosidade ou por pura admiração, as pessoas que visitavam o parque saíam de lá com o coração aquecido. Lembrando-se de que, assim como Pretinha cuidou dos pequenos esquilos, nós também podemos fazer a diferença na vida de quem mais precisa. E essa lição de compaixão e amor é algo que permanece, seja no coração das pessoas ou nas árvores do parque, onde os esquilos correm livres, mas sempre voltam para ver sua mãe adotiva, Pretinha. Você já viu algum animal cuidar de outra espécie de forma tão inesperada? Já pensou em como o instinto de proteção pode surgir nas situações mais improváveis?
Como você reagiria ao ver uma amizade tão incomum quanto essa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.